Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal de costura criativa. Eu sou a Alice e hoje eu vim dividir com vocês o passo a passo de mais um projeto. Hoje eu trouxe a aula da Necessaire Box nesse modelo maletinha. A Necessaire é uma das peças mais procuradas em qualquer ateliê, então eu tenho certeza que esse modelo ele vai fazer sucesso por aí também. O link para adquirir o arquivo de moldes desse projeto está aqui embaixo na descrição do vídeo. O arquivo ele conta com os moldes de 5 tamanhos diferentes, todas as medidas que eu usei, todos os materiais e também algumas instruções básicas na hora de fazer. No vídeo de hoje, para não ficar muito longo, eu vou ensinar só esse modelo aqui feito totalmente de tecido, mas no próximo vídeo que eu vou subir aqui no canal, eu vou ensinar a fazer essa mesma peça colocando um visor de plástico na frente. Agora ali na mesa eu vou mostrar para vocês todas as peças de perto que vocês vão poder fazer usando esse arquivo. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que também ia gostar de aprender esse modelo. Então esse é o modelo que eu vou ensinar no vídeo de hoje. No arquivo vocês vão encontrar os moldes desses 5 tamanhos disponíveis e eu chamei esses 3 modelos aqui de box maletinha no tamanho P, M e G. E essas duas aqui que são mais compridinhas eu chamei de porta-frascos no tamanho P e no tamanho G, justamente porque elas são ideais para carregar os frascos de shampoo e cremes que a gente carrega e eles ficam em pé aqui dentro. Esse modelo maior, eu acho que ele é mais funcional quando eu faço ele assim, com esse visor de plástico. Porque como ele é comprido, ajuda a visualizar melhor o que tem dentro. Mas é claro que fazendo ele inteiro no tecido também fica legal. Como eu disse lá no comecinho, no próximo tutorial aqui no canal, eu vou mostrar como fazer esse modelo com um visor de plástico frontal. Mas para fazer assim, não terão novos moldes, tá? A gente vai usar exatamente a mesma modelagem que tá lá no arquivo e eu tô disponibilizando o link aqui embaixo na descrição. Gente, além dos moldes para riscar diretamente no tecido, que são esses daqui, ó, aqui eu gosto de imprimir no papel craft, porque ele é um papel mais grossinho e facilita muito na hora de riscar. Esse é o molde que você vai trabalhar com tricoline ou com outro material e que você deve riscar ao redor dele diretamente no tecido. Mas eu também disponibilizo os moldes, é claro, para quem vai fazer na sublimação. Para fazer na sublimação, dá para fazer na impressora A4, mas não necessariamente usando o papel A4, tá? No tamanho A4. O único modelo que dá para fazer usando só folha A4 é esse porta-frascos no tamanho P, esse pequenininho aqui. Aqui você vai precisar de 3 folhas A4, você consegue fazer essa peça. O restante dos modelos é necessário fazer usando o papel A3, que é esse daqui, cortado na largura de A4. Ou seja, eu vou cortar aqui na largura dele e vou deixar uma medida de 21 centímetros. Eu vou refilar aqui o excesso e aí vai ficar uma folha adaptada, fora do padrão. Vai ficar uma folha medindo 21 aqui por 42. E aí na hora de imprimir você vai configurar a sua impressora para imprimir esse tamanho personalizado, tá? Eu vou colocar essa instrução lá no arquivo também. O único modelo que não dá para fazer na impressora 4, nem usando essa folha adaptada medindo 21 por 42, é o porta-frascos no tamanho grande, que é esse modelo aqui, tá? Mas é possível fazer uma segunda emenda aqui na parte de trás da peça e fazer ela com um visor de plástico na frente. No próximo vídeo dessa Necessaire com visor, eu vou mostrar com mais detalhes para vocês de como fazer essa adaptação. Então, para fazer essa Necessaire, a gente vai precisar do material principal estruturado, que pode ser o painel sublimado, como esse daqui que eu fiz. Aqui eu usei o gabardine sublimado e estruturado no nylon 600. Para fazer no tricoline, eu gosto de estruturar ele usando o nylon dublado junto com o TNT 150. Daqui a pouco eu vou mostrar como que eu faço para estruturar o tricoline e riscar os moldes. Eu vou usar também a alça chique e um pedacinho de montana para pespontar em cima dela.
2 rebites, esse daqui que eu uso é o número 3, 2 cursores, aqui eu vou usar 2 para o tamanho M, mas você pode colocar um só também. Vou usar o zíper número 5, viés boné-on para o acabamento interno, e para dar uma estrutura extra tanto no topo da necessaire quanto no fundo, eu vou usar o EVA. Como forro, eu vou usar o nylon emborrachado. Aqui eu ainda não cortei ele, porque como eu vou usar o próprio material principal como molde, primeiro eu preciso emendar todos esses recortes. Então eu vou mostrar o nylon emborrachado mais pra frente. E, gente, um detalhe aqui é que quando eu faço essa peça no painel sublimado e uso junto um forro sem muita estrutura, como é o caso do nylon emborrachado, nas necessaires maiores eu gosto de dar uma estruturada a mais no painel sublimado com uma camada de TNT 150. Eu colo o TNT no verso do painel com a cola spray. Mas essa etapa, ela vai depender do material de forro que eu vou usar. Se eu usasse um bagum, por exemplo, que é um pouco mais encorpado, eu já dispensaria esse TNT. Agora eu vou mostrar como estruturar o tricoline. Para isso, eu uso a cola spray reposicionada. E aí eu começo cortando o tecido, o nylon dublado e o TNT 150 maiores do que o molde que eu vou recortar. Porque primeiro eu vou colar isso tudo aqui para depois riscar o molde aqui em cima. Agora que eu protegi aqui a minha mesa com papel craft, eu vou passar uma camada de cola aqui no TNT 150. A cola reposicionável que eu tenho usado é essa daqui. E eu vou passar um pouquinho aqui no TNT. Feito isso, agora eu vou colar aqui a parte acetinada do nylon dublado no TNT. E agora eu vou passar mais uma camada de cola aqui nessa parte da espuma do nylon e vou colar aqui o verso do meu tricoline. E então vai ficar assim o tricoline estruturado, ó. Aqui o tricoline colado na parte da espuma do nylon dublado, que tá colado no TNT 150 aqui na parte de trás. Agora eu vou riscar o meu molde aqui, passar uma costura de segurança e depois eu refilo o excesso. Então eu já tenho aqui o meu tricoline estruturado e o molde que eu vou riscar nele. Aqui, o molde que eu vou usar é desse porta-frascos no tamanho P. Esse é o único molde que tá assim inteirinho, porque ele cabe numa folha A4. Os outros moldes dos outros tamanhos vocês vão encontrar assim, ó. Ele tá dividido no meio e aqui, ó, tá escrito dobra do tecido. Sempre que tá escrito dobra do tecido, quer dizer que na hora que você for riscar ele no material, você vai posicionar ele de um lado, vai riscar. E aqui nesse eixo onde está escrito dobra do tecido, você vai espelhar o molde lá para o outro lado e vai terminar de riscar, tá? Então, você não precisa emendar os moldes, você pode usar como ele tá lá no arquivo. Então, são 2 recortes por tamanho de necessaire. Esse daqui é o molde do topo da necessaire e esse daqui é o molde do corpo da peça. Esse molde do corpo é o que vai formar a parte da frente da necessaire, logo ali abaixo do zíper, e também a parte das costas da necessaire. Apesar de ser o mesmo molde, a parte da frente e a parte de trás, elas não são iguais, tá? Aqui, ó, você vai encontrar uma diferençazinha de 8 milímetros, tá? E aí a parte da frente, ela vai ficar um pouquinho menor do que a parte de trás. Então, para riscar a parte das costas, você deve riscar inteiro, assim como tá no papel. Vou passar aqui a caneta ao redor do molde todinho. Já risquei aqui o molde inteiro. E para riscar a parte da frente, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai passar a caneta ao redor de tudo aqui. E aqui, ó, no cantinho, ó, onde eu risquei ali, eu vou vir aqui e vou fazer um tracinho, uma marcação, aonde começa essa linha aqui na parte de baixo. Eu faço exatamente a mesma coisa aqui, ó, do outro lado.
Eu vou fazer uma marcação onde começa essa linha. E aí agora eu vou trazer o meu molde para baixo, ou você pode usar uma régua. E vai ligar de uma marcação até a outra. Então, depois de riscar, o meu tecido ficou assim. Se eu estiver fazendo o meu recorte das costas, eu nem preciso fazer essa linha aqui na parte de baixo. Você passa a costura de segurança e refila o excesso de material seguindo essa linha aqui do topo, essa primeira linha. Quando você estiver fazendo o recorte da frente, você vai passar a costura de segurança aqui e refilar o excesso seguindo essa linha de baixo como referência, porque aí o recorte da frente ele vai ficar 8 milímetros menor do que o recorte da parte de trás. Já deixei então todo estruturado aqui, passei a costura de segurança e refilei o excesso. E aqui, como a diferença ela é pequena, ó, a parte da frente ela é um pouquinho menor do que a parte de trás, aqui ó, no verso eu já especifiquei qual parte é qual. Aqui é a parte das costas e aqui é a parte da frente onde eu vou colocar o zíper. Aqui na parte do fundo eu também escrevi fundo, mas eu acho que nem precisa, né? E também tem essa parte do topo aqui, que apesar de parecer que é igual, esses cantinhos aqui tem um maior do que o outro, tá? Por isso que aqui tá escrito que um lado é a emenda e o outro lado é o zíper. Então, aqui atrás eu também já escrevi. Escrevi aqui a parte do zíper e a parte das costas. Por causa dessas diferenças pequenas e também para facilitar, no recorte sublimado, eu já deixei aqui as especificações nas bordas, tá? Aqui é a parte do topo da necessaire. Aqui eu coloquei qual modelo é, ó, box maletinha tamanho M. E aqui vai o zíper. E aqui do outro lado, box maletinha tamanho M. E aqui vai a parte das costas. Eu fiz isso em todos os recortes, tá? Ó, esse daqui que é um pouquinho maior é a parte das costas. E aqui é o fundo da necessaire. Então, na hora de editar o molde lá no seu programa de edição, na hora de colocar as estampas, não precisa apagar essa especificação, porque como ela tá na margem de costura, ela não vai aparecer depois. E agora, finalmente, para começar a costura, eu vou emendar esses 3 recortes. Eu vou começar emendando essa parte do topo aqui no recorte das costas da necessaire, que é essa daqui. Então, ó, a parte onde está especificado costas, eu vou emendar na outra, tá? Posicionar direito com direito e lá na máquina eu vou passar aqui uma costura com a margem de um pé de máquina. Já fiz então essa primeira costura, agora eu vou fazer um pesponto aqui do lado direito. Eu vou, ó, tombar essa sobra de tecido aqui pra cima, em direção ao recorte do topo, e aí eu vou passar uma costura aqui pespontando. Lembrando que aqui, ó, eu usei um pé calcador com a margem de 1/4 de polegada. Eu só vou trocar esse calcador quando eu for fazer a aplicação da parte do zíper, tá? Então, aqui eu tô usando um calcador comum da máquina industrial. Feita então essa primeira emenda, agora eu vou fazer a segunda no fundo da necessaire. Eu vou posicionar aqui, ó, esse recorte que eu já emendei, a parte do fundo com a parte do fundo que tá ali embaixo, e também vou passar aqui uma costura com a margem de um pé de máquina.
Já fiz também, então, essa emenda aqui no fundo da necessaire. Agora, para fazer o pesponto aqui no fundo, eu vou abrir aqui essas duas sobrinhas de tecido na parte de trás. Eu vou abrindo e aqui do lado direito eu vou passar uma costura de pesponto de cada lado dessa emenda. E o pesponto aqui no fundo da necessaire, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar duplo, um de cada lado da emenda. E aqui na parte do avesso, essa sobra de material vai ficar aberta assim. E repara que a margem que vai ficar livre, as duas margens que vão ficar livres, ó, tem que ser a margem do zíper, tá? Que é onde a gente vai aplicar o zíper. Agora, eu vou usar o corpo da necessaire já emendado como tá aqui, como um molde para poder cortar o meu material de forro. Já cortei então aqui o meu nylon emborrachado. Eu corto um retângulo, eu não faço essas entradinhas aqui das caixinhas de leite agora. Primeiro eu vou montar e depois eu refilo aqui esse excesso. E, gente, se eu fosse fazer aquela estruturação extra com TNT que eu comentei lá no começo, quando eu tava falando dos materiais, seria nessa etapa aqui. Eu colaria o pedaço de TNT 150 usando a cola spray aqui no avesso do painel e nas margens onde vai ter a costura eu tiraria o excesso para que o TNT ele não agregue espessura na hora de costurar. E agora, antes de fazer a aplicação do zíper aqui na necessaire, eu vou fazer a aplicação da alça de mão aqui no topo dela. Primeiro, eu vou passar um pedacinho de fita dupla face aqui nesse montana, vou colar aqui em cima da alça e vou passar um pesponto de fora a fora. Já fiz então o pesponto aqui na minha alça e agora eu vou fazer a marcação aqui, ó. Eu vou dobrar e vou fazer um pique aqui do meio desse recuo e também aqui do outro lado. Feita essa marcação aqui no meio, eu vou medir 1,5 cm desse pique aqui pra frente. E aí eu vou traçar uma linha, não precisa ser uma linha muito grande de fora a fora não. Eu vou traçar só uns 6, 7 centímetros pra frente, só pra servir como referência para eu colar aqui a minha alça. Eu vou marcar aqui de um lado, marco do outro. E aí eu vou posicionar aqui na direção do outro, mas eu não preciso fazer uma linha inteira. Eu vou só chegar um pouquinho aqui pra frente e um pouquinho aqui também. Agora eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face, 2 pedacinhos aqui de fita dupla face em cada lado aqui da alça para eu colar aqui. E essa linha aqui pequena que eu fiz é só para servir como referência para que eu não cole torto aqui a alça e ela fique torta depois. Eu já colei aqui uma das pontas da alça. E, gente, lembrando que aqui eu marquei 1,5 cm do pique pra cá, porque eu tô trabalhando aqui com uma alça chique na medida de 3 centímetros de largura. Se você estivesse trabalhando com uma de 4 centímetros, por exemplo, você tem que marcar do pique pra frente 2 centímetros, tá? E aí por diante. Agora que eu colei ela aqui, eu vou fazer uma marcação dessa ponta aqui pra cima de 5 centímetros. E aí eu vou traçar, ó, um risco aqui nessa alça em cima do sintético.
Fazendo essa marcação aqui, esse risco, agora eu vou lá na máquina e vou passar um segundo pesponto aqui, prendendo a ponta da minha alça de mão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, ó, exatamente seguindo esses pontinhos que eu já fiz aqui do montano na alça chique. E aí eu vou chegar aqui, vou atravessar aqui até essa outra margem do outro lado. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar pra cá e depois eu volto para essa margem que eu cheguei e desço também seguindo os mesmos pontinhos que eu já tinha feito no montano. E depois de fazer isso, eu também vou fazer um pesponto aqui, ó, dessa pontinha aqui da alça chique até aqui e voltar. Em seguida fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Vou passar um pesponto aqui, só porque essa costura que eu vou fazer aqui para prender, ela vai ficar muito para dentro da alça chique. Então eu já vou aproveitar para fazer uma costurinha aqui na margem dessa alça também. Já fiz então aqui a aplicação da ponta da alça aqui no recorte, passei ó, o pesponto exatamente em cima do pesponto que eu já tinha feito no montano e depois passei uma costura aqui nas laterais da alça. Agora eu vou fazer uma marcação aqui do rebite. Eu vou pegar uma régua, vou descer 1 centímetro aqui dessa costura que atravessa a alça e bem no meio ali eu vou fazer a marcação do rebite. Ó, eu já fiz aqui um furinho. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, nessa outra ponta da alça. Já fiz então um pesponto aqui na outra ponta da alça e também já deixei marcado pro rebite. Mas antes de fazer aqui a aplicação do rebite, aqui no lado avesso eu vou colar o EVA, tanto aqui na parte do fundo da necessaire, quanto aqui na parte do topo. Por isso que eu faço aqui antes de fazer a aplicação do rebite, porque aí o próprio rebite ele vai ajudar a fixar o EVA no lugar dele, tá? Eu vou colar o EVA com essa fita dupla face. E agora que eu já colei o EVA aqui na parte de baixo, eu vou furar aqui com o vazador e vou aplicar o rebite dos dois lados nessa posição que eu já deixei aqui marcada. E agora que eu já estruturei tudo com o EVA e já fiz também a aplicação da alça, eu posso fazer a aplicação do zíper nessas margens que ficaram livres. Eu vou começar, ó, posicionando os dentinhos do meu zíper, a cremalheira ela virada para baixo, em contato com o direito da minha estampa, e vou passar aqui uma costura de segurança prendendo o meu zíper aqui nessa margem. Já fiz então essa primeira costura de segurança aqui prendendo o zíper. Agora eu vou vir com o meu forro, ó, eu vou colocar o meu forro com o direito em contato com o direito do meu tecido principal. Então a estampa com o lado direito do forro
E aqui na margem eu vou colocar alguns clipes para prender ele aqui. Já prendi então o meu forro aqui na parte de trás e lá na minha máquina eu vou passar aqui uma costura unindo todos esses materiais no meu zíper. Nessa etapa eu vou trocar o meu calcador comum que tá lá na máquina e vou colocar esse daqui que é um calcador de zíper central. Já fiz então essa primeira costura aqui usando o calcador de zíper. E gente, para que as medidas do modelo box casem direitinho na hora de fechar as laterais, é necessário seguir essa margem de costura do zíper que eu estou usando aqui. Se eu usasse o calcador comum aqui nessa etapa, essa parte da frente, onde fica o zíper, ela ficaria um pouco maior e aí não ia casar com essa parte das costas aqui na hora de fechar as laterais. E essa diferença nas laterais, ela ia refletir na hora de fechar as caixinhas de leite. Uma solução para quem não tem esse calcador e quer fazer usando essa margem, você pode riscar 9 milímetros aqui dessa borda para dentro. E aí você passa uma costura seguindo exatamente esse risco com a caneta. E aí você vai precisar de um calcador que você consiga alcançar a agulha até o risco. E uma outra solução, para quem quer fazer usando o calcador comum, você deve tirar dessa margem do zíper aqui no recorte da frente, 9 milímetros aqui você deve cortar e 3 milímetros aqui dessa margem do zíper no recorte do topo da necessaire. Fazendo assim, você vai conseguir com que as medidas da parte da frente e a parte das costas fiquem iguais e não tenha diferença depois na hora de fechar as caixinhas de leite. E, gente, esse molde ele foi projetado para que essa emenda aqui na parte de trás, ela case exatamente com essa margem superior aqui do zíper, tá? Então, tirando 9 milímetros de um lado e 3 do outro, você vai conseguir fazer com que essa emenda, ela se encontre aqui também, tá? Então, não é só igualar aqui as laterais, é igualar as laterais e fazer com que essa emenda, ela bata aqui certinho e fique alinhada. Agora eu vou desvirar aqui, puxar o meu zíper para um lado, os meus materiais para o outro e vou passar um pesponto aqui de fora a fora. E agora que eu já fiz aqui o pesponto de um lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro, ó. Eu vou posicionar aqui os dentinhos do zíper na minha estampa principal, vou passar uma costura de segurança e em seguida eu vou trazer o meu forro e vou passar uma costura usando aquele calcador de zíper. Já fiz então a aplicação do zíper aqui do outro lado e para poder pespontar aqui desse lado eu preciso destacar o meu zíper. E aí com ele destacado eu tenho todo o meu material aberto aqui. Agora eu vou passar uma costura de segurança ao redor, prendendo aqui o meu material principal no meu material de forro. E aí em seguida eu já vou refilar também esses excessos aqui de forro nos cantinhos da caixinha de leite. E agora que eu já apliquei o zíper e o forro, eu já posso fazer o fechamento aqui das laterais. Primeiro eu vou passar o cursor
Vou passar uma vez só para fechar aqui o zíper e depois eu vou passar um cursor de cada lado e vou deixar ele parado aqui no meio do zíper. E agora que eu já passei o cursor, eu posso fechar aqui as laterais. Eu vou unir aqui e nessa etapa, como eu quero deixar bem alinhada essa emenda da parte de trás com a margem aqui na parte de cima do zíper, eu gosto de passar um pouquinho de cola de contato aqui nessa parte. Eu espero secar e colo, porque aí a pontinha vai ficar bem segura. E mesmo com os clipes, às vezes pode correr um pouquinho na hora de costurar. Por isso que eu gosto de dar essa segurança mais com a cola. Agora que eu já deixei bem preso aqui as laterais, eu vou lá na máquina e fazer a costura de fechamento e também já vou fazer o acabamento com o viés boneon. Já fechei aqui então, e agora eu vou fechar as caixinhas de leite. Antes disso eu vou colocar aqui alguns clips e vou prender aqui, deixando na posição bem direitinho. Em seguida eu já vou lá na máquina também passar a costura de fechamento e também já vou fazer o acabamento com o boneon. E gente, uma dica bem legal na hora de fechar as caixinhas de leite, se você tiver dificuldade na hora de passar a costura, porque acaba acumulando várias camadas de materiais, e aí vai ficar uma costura mais pesada na hora de fechar as caixinhas de leite. Principalmente nessa daqui, onde tem a alça. E aí, eu tenho aqui esse calço, ó, que eu fiz com alguns retalhinhos de bagum. Eu fui sobrepondo vários retalhos de bagum e aí passei uma costura. E aí, na hora que eu for costurar aqui essa caixinha de leite, quando chegar próximo aqui do viés, eu levanto o meu calcador, encaixo isso daqui embaixo do calcador para manter ele um pouquinho mais elevado e aí o material passar com mais facilidade nos dentinhos da máquina. Se você achar que a sua máquina ela não vai passar muitas camadas de material, você pode tirar também o detalhe de montana da alça, porque aí vai ficar mais fininha e não vai agregar muita espessura na hora de fechar. E você também pode mudar os estruturadores da sua peça de acordo com o que você já está acostumado a trabalhar na sua máquina. Finalizei então todo o acabamento interno da minha nécessaire. Lembrando que o viés boneon você pode deixar ele no corte a fio e só vir com o isqueiro aqui e queimar as pontinhas dele para não desfiar. E agora eu vou desvirar a minha nécessaire. E depois de desvirar a nossa nécessaire maletinha, ela ficou assim. Essa daqui é o tamanho M no sublimado. E eu também fiz esse modelinho aqui no tricoline. Esse é o tamanho P. E eu usei o nylon dublado junto com o TNT 150 para estruturar. Eu espero que tenham gostado do passo a passo. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E como eu disse no comecinho do vídeo, em breve eu vou trazer o passo a passo desse mesmo modelo com um visor de plástico. Então até a próxima!